Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. Há cerca de 2 semanas lançamos uma votação na nossa página de Instagram no sentido de escolherem uma ação que pretendessem ver analisada aqui no canal. Na sequência dessa votação verificamos que houve um impacto técnico entre a ação da Tesla e a ação da Palantir. Assim, no vídeo 2, iremos analisar a ação da Tesla, ficando desde já prometido também uma análise posterior, num vídeo posterior, à ação da Palantir. Apenas um disclaimer que tem a ver com o seguinte: todas as informações que eu for prestando ao longo do vídeo devem ser vistas como a minha opinião pessoal sobre o tema e não como uma recomendação de investimento sobre as ações. Não percam já de seguida a análise na minha tela. Não poderemos começar este vídeo sem falar da evolução das ações da Tesla no mercado norte-americano, particularmente neste último ano e meio, que, como podemos ver neste gráfico, tem sido de facto impressionante. Eu trago-vos aqui um gráfico com a evolução da cotação das ações nos últimos 3 anos e, de facto, se olharmos para este gráfico, verificamos que a ação atingiu um mínimo em junho de 2019, cerca de junho de 2019, de 35,79 dólares e, atualmente, à cotação de fecho da passada sexta-feira, dia 8 de janeiro, a ação atingiu um valor de 880 dólares. O que significa, face aos mínimos de junho de 2019, uma valorização superior a 23 vezes, o que é de facto impressionante num período tão curto de tempo. Para além disso, é também de sublinhar que a forma como os investidores olham para esta ação mudou bastante face a um ano e meio atrás. Há um ano e meio atrás, como podemos ver no exemplo desta notícia, que aqui vos trago, falava-se de problemas na Tesla. Ou seja, falava-se de problemas de rentabilidade, de problemas de margens, nomeadamente no novo modelo que eles lançaram, o Model 3, e para além disso também se falava de problemas de liquidez, nomeadamente se a empresa teria ou não capacidade para liquidar um conjunto de dívidas que se venciam na altura em novembro de 2019. Portanto, de facto, vemos que a forma como se fala desta empresa e a forma como os investidores olham para esta empresa mudou bastante, porque hoje em dia este tipo de notícias, como temos aqui, parecem já um passado muito distante. Depois, voltando aqui à de giro, é também de sublinhar a atual capitalização de mercado da ação, que na sexta-feira atingiu um valor de 834 mil milhões de dólares. O que é de facto impressionante e neste momento no mercado norte-americano só há 4 empresas que têm uma capitalização bolsista superior à Tesla, que são inevitavelmente a Apple, a Microsoft, a Amazon e a Google. Portanto, é de facto impressionante ver que esta empresa já se encontra no top 5 das empresas norte-americanas com maior capitalização bolsista. É também bastante interessante compararmos a capitalização bolsista da Tesla com a capitalização bolsista de alguns dos seus principais competidores. E aqui o Seeking Alpha tem aqui uma tabela bastante interessante e que, se olharmos aqui para ela, verificamos que a Tesla, tal como já falamos atrás, tem uma capitalização bolsista de cerca de 834 mil milhões de dólares. E, por exemplo, a Toyota, que é a segunda empresa no mercado automóvel em termos de capitalização bolsista, tem uma capitalização bolsista de cerca de 213 mil milhões de dólares, o que é quase 4 vezes menos a capitalização bolsista atual da Tesla, o que é de facto uma diferença impressionante. Depois também temos aqui outros competidores, como por exemplo a NIO, que é aqui o concorrente chinês na parte elétrica de automóveis, que já tem também uma capitalização bolsista bastante significativa e que é também uma empresa que, à semelhança da Tesla, também cresceu muito agora em termos de capitalização em 2020. Depois temos também aqui a Daimler, a General Motors e a Honda. Estes números ainda são mais impressionantes quando nós comparamos aquilo que foi as vendas em termos de unidades de carros por parte da Tesla e as comparamos com os seus competidores. Por exemplo, a Tesla anunciou muito recentemente que no ano 2020 vendeu aos seus clientes cerca de 500 mil carros, cerca de 500 mil unidades, e, por exemplo, a Toyota, que acaba por ser aqui a segunda maior empresa no segmento automóvel em termos de capitalização bolsista, vendeu cerca de 8 milhões e meio de carros até novembro de 2020. Ou seja, em termos de produção, ainda há uma distância bastante significativa da Tesla face aos seus competidores no mercado automóvel. Um outro ponto bastante importante também devemos referir é relativamente aos segmentos de negócio que a Tesla tem no seu portfólio. E ao contrário do que muitos de vocês pensam em casa, a Tesla não vende só automóveis. A Tesla tem mais negócios para além do setor automóvel. Como verificamos aqui no relatório de contas do terceiro trimestre, verificamos que de facto, em termos de receita,
O segmento automóvel tem aqui um peso significativo, é verdade, mas para além do segmento automóvel, a Tesla também já tem aqui receitas importantes ao nível da geração de energia e do armazenamento de energia. Aqui só para vos dar nota, a Tesla tem, por exemplo, projetos de energia solar que contribuem aqui para esta receita neste segmento de negócio. Portanto, a Tesla, em termos de negócio, está dividida aqui em dois segmentos. Num segmento automóvel, que ainda é um segmento dominante, como podemos ver, com cerca de 19,5 mil milhões de dólares nos primeiros 9 meses de 2020, em termos de vendas. E, por exemplo, a parte da geração e do armazenamento de energia teve aqui uma receita de cerca de 1,2 mil milhões de dólares, que também já é um valor significativo. Depois também é interessante olharmos para a receita da Tesla por geografias. E aqui verificamos, olhando, por exemplo, para aquilo que tem sido a receita nos primeiros 9 meses de 2020, que há uma predominância dos Estados Unidos, que representa cerca de 50% do total das vendas, mas também é de referir que a China tem ganho um peso bastante importante. E se compararmos aqui o valor das vendas no mercado chinês em 2019 e confrontando esse valor com as vendas neste mercado em 2020, verificamos que houve quase um aumento de 100% nestas vendas. Isto aqui deveu-se essencialmente à redução de preço no Model 3, que teve um grande aumento de vendas no mercado chinês. Portanto, acaba por ser aqui um mercado que a Tesla é cada vez mais competitiva. Depois temos aqui também outros mercados, nos quais se inclui, por exemplo, o mercado europeu, que teve aqui também, apesar de tudo, um comportamento positivo, embora longe daquilo que foi a performance do mercado chinês em 2020, nos primeiros 9 meses de 2020. Seguidamente, apresento-vos aqui as contas da Tesla do terceiro trimestre de 2020, que é um dado também bastante importante e que devemos analisar, e aqui de facto gostaria de chamar a vossa atenção para alguns pontos, para alguns rácios que já falamos aqui no vídeo anterior e que são bastante importantes quando estamos a analisar aqui o balanço, e que são os seguintes. Em termos de autonomia financeira, ou seja, a percentagem do total do ativo que se encontra aqui representado nesta linha, que é financiado por capitais próprios, verificamos que este grau de autonomia financeira encontra-se em cerca de 35% a setembro de 2020, que já é uma percentagem relativamente razoável. E de facto é mais significativo quando comparamos esta autonomia financeira a setembro de 2020 com aquilo que era a autonomia financeira a dezembro de 2019. A dezembro de 2019, se nós verificarmos, tínhamos um total de capital próprio de cerca de 6,6 mil milhões de dólares para um total de ativo de cerca de 34,3 mil milhões de dólares. Isto no total, fazendo as contas, representava uma autonomia financeira de 19%, que era uma autonomia financeira significativamente inferior à atual. Aqui houve essencialmente um motivo que levou a esta melhoria da autonomia financeira, que foram os aumentos de capital que a Tesla lançou agora em 2020. Eu posso-vos mostrar aqui uma notícia que saiu no Jornal de Negócios, no início de setembro, onde a Tesla anunciou um aumento de capital de 5 mil milhões de dólares, o que corresponde ao maior aumento de capital da história da Tesla, e que se soma a um aumento de capital que também já tinha ocorrido este ano, em 2020, de cerca de 2 mil milhões de dólares. No total, estamos aqui a falar de aumentos de capital no valor de 7 mil milhões de dólares, o que é bastante significativo. Aqui, basicamente, a empresa resolveu aproveitar a forte valorização que teve no mercado acionista para ir buscar dinheiro ao mercado no sentido de financiar os seus projetos de investimento na área dos veículos elétricos. Portanto, acabou por ser aqui uma jogada bastante inteligente da empresa, no sentido de melhorar o seu balanço, de melhorar a sua autonomia financeira e, por outro lado, também de financiar os seus projetos, o que também é um ponto bastante importante para assegurar o crescimento da empresa no futuro. Voltando aqui ao balanço, um outro rácio que também já falamos no vídeo anterior e que também é bastante importante é comparar o valor do ativo corrente, do total do ativo corrente, que aqui a setembro, no caso da Tesla, é de cerca de 21,7 mil milhões de dólares, e comparar este valor com o total do passivo corrente, que aqui no caso da Tesla ascendeu a cerca de 13,3 mil milhões de dólares a setembro de 2020. Se compararmos este rácio de liquidez corrente a setembro de 2020 com o valor a dezembro de 2019, aqui mais uma vez verificamos que houve uma melhoria significativa. Porquê? Porque a dezembro de 2019 tínhamos aqui um total de ativo corrente de 12,1 mil milhões de dólares e um total de passivo corrente de cerca de 10,7
mil milhões de dólares. Portanto, verificamos que houve aqui um grande aumento também deste rácio de liquidez corrente e mais uma vez o grande driver deste aumento foi os aumentos de capital que a Tesla fez. Porquê? Porque se olharmos aqui para o valor em caixa e em equivalentes caixa, verificamos que houve aqui um aumento bastante significativo, de cerca de 6,2 mil milhões de dólares para 15,5 mil milhões de dólares. Depois aqui ao nível da demonstração de resultados, que basicamente representa a performance da empresa nos primeiros 9 meses de 2020, verificamos que acabou aqui também por haver um desempenho positivo. Por exemplo, ao nível das vendas, verificamos que o total das vendas aumentou cerca de 20%, passando de um valor de cerca de 17,2 mil milhões de dólares nos primeiros 9 meses de 2019, e se compararmos com aquilo que foram as vendas nos primeiros 9 meses de 2020, verificamos que as mesmas foram cerca de 20,8 mil milhões de dólares, o que representa aqui um crescimento de cerca de 20% face a 2019. Depois também é de referir que em termos de margem bruta, que está aqui representada na linha do gross profit, passamos de uma percentagem de cerca de 15,5%, uma margem bruta de 15,5% nos primeiros 9 meses de 2019, e passamos para uma margem bruta de cerca de 22% nos primeiros 9 meses de 2020. Portanto, tivemos aqui uma melhoria significativa da margem bruta da empresa. Depois, se olharmos aqui também para o resultado líquido, que se encontra aqui expresso nesta linha, verificamos que passamos de um prejuízo em 2019 para um lucro em 2020. Ainda assim, é de facto assustador quando nós olhamos para o lucro por ação, que foi aqui no caso nos primeiros 9 meses de 2020 de 45 cêntimos de dólar, e quando comparamos este valor com aquilo que é o preço atual da ação, como já verificamos, encontra-se em cerca de 880 dólares. É de facto ainda uma diferença bastante significativa. Finalmente, mostro-vos aqui também os fluxos de caixa da Tesla, e onde podemos verificar que do ponto de vista operacional, do fluxo de caixa operacional, houve também aqui uma evolução bastante positiva, como podemos ver, passando de um valor de cerca de 980 milhões de dólares para um valor de cerca de 2,9 mil milhões de dólares nos primeiros 9 meses de 2020. Portanto, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de fluxos operacionais, também houve este ano uma grande melhoria por parte da Tesla. E depois aqui ao nível dos fluxos de caixa, é também de salientar aqui os fluxos de caixa decorrentes de atividades de financiamento, e onde vemos aqui o forte efeito que os aumentos de capital tiveram e que se encontram aqui representados num valor superior a 7 mil milhões de dólares. Finalmente, voltando aqui ao Seeking Alpha, é também bastante importante comparar algumas métricas da Tesla com aquilo que é a média do setor automóvel, a média de mercado. E aqui de facto os valores são assustadores. Se nós olharmos, por exemplo, para o Price Earnings Ratio, quer o Trailing P/E Ratio, que se encontra aqui representado nesta linha, quer o Forward P/E Ratio, verificamos que a diferença entre a Tesla e a média do setor é de facto enorme. Ou seja, aqui no caso, por exemplo, do Trailing P/E Ratio, a média do setor é de cerca de 20 vezes e a Tesla está a cotar a um P/E Ratio de cerca de 479 vezes. É de facto uma diferença impressionante, como podemos ver. Isto são valores assumindo os resultados non-GAAP. Depois também outras métricas, por exemplo, o Enterprise Value sobre o EBITDA, a diferença também é gigantesca quando nós olhamos para a média do setor automóvel com aquilo que são os rácios atuais da Tesla. O mesmo se aplica para o Price to Sales Ratio, em que há também uma diferença bastante significativa face àquilo que é a média do setor automóvel. Portanto, vemos aqui claramente, do ponto de vista destes rácios, que podem haver indícios claros de uma forte sobreavaliação da empresa. Podem contrapor então, ok, é verdade que temos aqui uma diferença grande face à média do setor, mas o negócio da Tesla tem muito mais potencial que a maioria das empresas do setor automóvel. É verdade, não posso negar, mas no entanto, se nós olharmos para aquilo que são as expectativas do mercado para os resultados da empresa nos próximos 2 anos, olhando aqui para a informação do Market Screener, de facto nós vemos que é expectável uma evolução relevante das vendas para o ano 2021 e 2022. Também é expectável uma evolução positiva do EBITDA. Também é expectável uma evolução bastante positiva do lucro por ação, que é expectável que em 2022 seja perto de 5 dólares. Mas de facto, quando nós olhamos aqui, por exemplo, para o P/E Ratio esperado,
para o price earnings ratio esperado, verificamos que ainda assim, à cotação atual da Tesla, estaremos a falar de um P/E ratio de 177 vezes, o que é de facto bastante significativo. Por isso, mais uma vez, mesmo já incorporando um forte crescimento do negócio da Tesla, ainda assim estamos a falar de uma valorização que, a meu ver, me parece excessiva. Em jeito de conclusão, na minha opinião pessoal, a ação da Tesla parece encontrar-se sobreavaliada, tendo em conta os vários rácios que vos fui apresentando ao longo do vídeo. No entanto, considero que esta empresa tem um grande potencial no longo prazo, desde logo pela sua área de atuação, ao nível dos veículos elétricos e também da questão da energia solar, e também considero que esta empresa tem apresentado projetos bastante inovadores e que podem ter um elevado impacto, nomeadamente na indústria automóvel no longo prazo, nomeadamente ao nível da condução autónoma. Por outro lado, considero também que existe aqui alguma ameaça neste setor, desde logo pelos vários projetos e pelos vários players que se têm vindo a apresentar recentemente, e o exemplo mais recente é o da Apple, que aparentemente fez uma parceria com a Hyundai para lançar um carro elétrico. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!